eu sou a professora Cleide Rodrigues. Então, dentro da ciência existe um ramo de estudo chamado de química, e é dentro da química que a gente vai estar estudando a matéria, as suas transformações e a energia que é envolvida aí nesse processo. E hoje a gente vai começar definindo esse conceito de matéria e de energia. Então, afinal, o que é matéria? Então, tudo no universo que tiver corpo e ocupar lugar no espaço, a gente diz então que aquilo é matéria. Ou seja, tudo é matéria. Alguns conceitos são importantes para a gente estudar a matéria. Então, essa matéria a gente pode denominar ela de duas formas, ou chamá-la de corpo ou de objeto. Na realidade, são conceitos complementares. O corpo, ele trata-se de uma parte da matéria. Já o objeto, ele vai tratar da parte da matéria que a gente vai utilizar em alguma coisa específica. Olha a imagem ao lado. A gente tem aqui a árvore, que seria a matéria. Alguns troncos que foram tirados de árvores, o corpo, que é uma parte limitada da matéria. E quando eu pego esse corpo e transformo ele em algo utilizável, eu passo a ter então o objeto. Outro conceito importante é o conceito de fenômenos físicos e fenômenos químicos. O fenômeno físico, ele vai causar uma transformação na matéria, uma mudança, porém você não vai ter a mudança na composição química dessa matéria. Já no fenômeno químico, você vai ter a transformação da matéria e a composição química dela vai ser mudada. Ela vai se transformar em novas substâncias. Olha aí o exemplo. Aqui eu tenho geleiras, se derretendo. Então, isso aqui é um fenômeno físico, porque o gelo está se transformando, o gelo que está no estado sólido está se transformando em água líquida. Então, há uma transformação, mas a substância continua a mesma. Observe de baixo o fenômeno químico. Eu estou pegando um papel e estou queimando. Quando eu faço isso, esse papel não tem como voltar a ser esse papel, porque houve uma transformação. E essa folha, ela sofreu mudança de substância, ela vai virar cinza aí. Então, observe a diferença entre esses dois fenômenos. Bem, a gente falou aí sobre o conceito de matéria, vamos falar agora um pouco sobre o conceito de energia. Essa energia ela pode ser definida como uma força que é capaz de produzir algum tipo de movimento nessa matéria. Então, olha o exemplo. Eu tenho aqui uma pilha que ela tem uma energia química e eu posso transformar essa energia em luz, que é uma outra forma de energia também. Eu tenho aqui o fogo, que é uma energia térmica, transformando a substância em uma outra substância, então uma energia química. A gente tem aqui a energia potencial, que é aquela energia acumulada, mas aí quando ela cai, essa energia passa a se transformar aí em uma energia cinética, que é a energia do movimento. Então a energia, ela nunca vai ser criada, a energia ela sempre vai ser transformada. Bem, um outro ponto importante no estudo da matéria é falar um pouco sobre a sua composição. Toda matéria ela é formada por uma unidade básica, essa unidade é chamada de átomo. Nós estamos percebendo, nós estamos vendo aí na imagem um desenho esquemático de como é esse átomo. Lembrando que o átomo ele não é visto, ele é estudado por causa do seu comportamento. Então a gente passou a conhecer um pouquinho do átomo e a gente tem aí as regiões dele. Na parte mais interna, nessa região, a gente tem o núcleo do átomo e na região mais externa a gente tem a eletrosfera. Então o átomo tem duas regiões, núcleo e ele também tem a eletrosfera. Nesse núcleo nós vamos encontrar dois tipos de partículas.
a gente vai encontrar os prótons, que são essas partículas aqui positivas, e a gente vai encontrar os nêutrons, que são essas outras partículas que não têm carga elétrica. Já na eletrosfera, nessa região mais externa, a gente vai encontrar os elétrons, que são as partículas negativas do átomo. E é muito importante a gente compreender esse conceito, porque a gente vai utilizar ele por um bom tempo aí nos estudos não só da química, mas também da física. A matéria ela também tem os seus estados físicos definidos. Então a gente tem aí o estado sólido, a gente tem o estado líquido e a gente tem o estado gasoso. Existem em outros estudos, em níveis mais avançados, mais 2 estados, mas a gente vai falar hoje somente desses 3. O estado sólido, você vai encontrar a molécula bastante próximas, uma das outras, os átomos bastante juntinhos, por isso ele vai ter essa conformação. Você tem no estado líquido as moléculas um pouco mais separadas, por isso ele tem volume próprio, mas ele não vai ter forma definida como o sólido. E no estado gasoso as moléculas estão totalmente afastadas e elas vão se atritando, vão se batendo umas às outras a ponto de ter uma capacidade de dispersão também muito forte. Essa matéria ela pode sofrer mudanças, ou por causa da temperatura, ou por causa da pressão. Então, esses são fatores externos que podem trazer essa mudança para a matéria. Então, se eu tenho uma matéria que está no estado sólido e ela vai passar para o estado líquido, esse nome de transformação é dado por fusão. Então, o que é a fusão? É a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido, e pode ser qualquer matéria. Por isso que a gente vai ver mais na frente nas propriedades que a matéria ela tem o seu ponto de fusão. O que é esse ponto? É exatamente a temperatura que ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Assim como sair do líquido e ir para o estado gasoso, a gente tem aí a vaporização. E o inverso, se eu sair do gasoso e for para o líquido, condensação ou também liquefação. E se a matéria sai do líquido e volta para o estado sólido, solidificação. Agora existem algumas matérias que podem sair do estado sólido e ir diretamente para o gasoso, ou sair do estado gasoso e ir diretamente para o estado sólido. Esse nome de transformação é sublimação. Então a gente viu aí nesse esquema o nome das transformações dos estados físicos da matéria. A matéria também tem as suas propriedades, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Como o próprio nome já sugere, propriedade geral é geral, ela está envolvendo todas as matérias. Mas quando eu falo em propriedade específica, eu também estou falando de uma propriedade que é inerente, que é própria, que é individual daquela matéria. Ela pode ser, por exemplo, a cor. Ouro, por exemplo. O ouro tem uma cor característica, Se eu te mostrar um objeto de ouro, você não vai dizer que é cobre ou prata, se conhecer. Então, é bem característico aí. Tanto a cor, o odor, o brilho, o sabor, o estado físico, que é próprio dela, a condutibilidade, que é a capacidade que ela tem de transmitir aí tanto calor quanto corrente elétrica. A dureza também são alguns exemplos de propriedades específicas. Olha aqui o exemplo das propriedades gerais. Uma das propriedades é a elasticidade, a capacidade que a matéria tem de se estender. O contrário, compressibilidade, a capacidade que a matéria tem de se comprimir. Se você pegar uma seringa, tampar a ponta dela, você vai empurrar até um certo ponto, porque ali dentro vai ter ar e você vai estar comprimindo esse ar aqui dentro, certo? Outra propriedade é a inércia. A inércia é a capacidade que o corpo tem de se manter no seu estado inicial, a menos que uma outra força tire ele. Então, se imagine andando em um ônibus e de repente esse ônibus precisa frear.
Então, todo corpo que está parado tende a continuar parado. E todo corpo que estava em movimento tende a continuar em movimento. Então, observe o que esse corpo vai fazer. Ele vai ser projetado para um lado, mas depois ele vai retornar ao seu estado de origem. Outra propriedade é a divisibilidade, a capacidade que a matéria tem de se dividir. Você vai partindo. Inclusive, o conceito de átomo, ele vem dessa ideia aí, de que você vai dividindo a matéria até chegar à última parte. E quando você chega numa última parte onde não se pode mais dividir, deu-se esse nome de átomo, que significa partícula indivisível. Hoje a gente sabe que o átomo ele é constituído por partes ainda menores, mas a ideia na época, né, era essa daí, de divisibilidade. Mesmo persistindo o nome, a gente já traz outros conceitos para ele. Um outro conceito é o conceito da impenetrabilidade. O que é isso? É a capacidade que o corpo tem de, ao mesmo tempo, não poder ocupar mais de um lugar no espaço. Então, eu não posso ocupar o mesmo lugar que outro corpo está ocupando. Se vocês fizerem esse experimento em casa, vocês vão observar. Você pega uma vasilha com água e coloca o copo. Esse copo, para que ele chegue ao fundo, vai ser necessário que retire dele todo o ar. Porque aonde tem matéria ocupada, outra não pode vir ocupar. É isso que fala a lei da impenetrabilidade. E a massa é a última que a gente vai comentar. Eu deixei aqui um pouquinho mais para frente, porque a gente tem uma confusão de conceitos em relação a isso. A gente às vezes vai à balança e fala assim, né? Eu estou pesando 30, 60, 70 quilos. Mas a massa é algo que ela vai ser medida na balança. Então, se ela vai ser medida na balança, eu não posso me referir a ela como peso. Eu deveria dizer sim, a minha massa é de 30 quilos e não o meu peso. Porque o peso, ele depende do cálculo que eu faço, a gente vai aprender isso lá em física, e depende dessa massa, que é quantidade de matéria, e também da gravidade da onde o indivíduo estiver. Então, peso e massa são duas coisas diferentes, a gente não pode estar confundindo aí esse conceito. As propriedades específicas, eu mencionei ela no desenho anterior, mas temos aí ela ponto de ebulição, de fusão, a densidade, calor específico, número atômico, número de massa, a pressão, a tensão, são exemplos e são propriedades que são bem individuais de cada matéria, né? Cada uma vai ter a sua bem específica. Uma outra propriedade e a última, né, são as propriedades organolépticas. Que é isso? Que nome estranho é esse? São as propriedades que a gente vai identificar na matéria através dos nossos sentidos, né? Da visão, do olfato, do tato, do paladar ou da audição. Então, a matéria, ela possui propriedades gerais, propriedades específicas e propriedades também organolépticas. Nas próximas aulas aí a gente vai ver novos conceitos. Até a próxima.